Hoje nós vamos dar continuidade ao terceiro mandamento. Como nós estamos falando, né, cada mandamento ele abrange várias questões. E nesse estudo de hoje, por exemplo, quando a gente estava fazendo, vai se surpreendendo de quantas coisas o terceiro mandamento vai se relacionando. E a gente fica maravilhado na palavra de Deus. Então, dando continuidade, lembrando, esse não é o primeiro estudo, já tivemos uma série. Na semana passada, nós saímos um pouco do aspecto doutrinário e fomos para o aspecto histórico. Como nós falamos na introdução, via de regra, nós vamos fazer essa paralisação para ver o mandamento no aspecto histórico, e geralmente isso vai acontecer com o irmão Gustavo, como fora na semana passada. Nós também tivemos isso no segundo mandamento, também vendo a questão da arte, como nós reformados, nós não somos contra a arte, né? Nós vimos a arte barroca, holandês barroco. Então, o terceiro mandamento, a gente vai relacionar várias coisas que esse mandamento tem dentro de si. Então, vamos abrir em Jó 22. Jó, capítulo 22. Diz assim a palavra de Deus, Jó 22, do versículo 12 a 30. Jó 22, 12 a 30. Porventura, não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que altura! E dizes, que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóboda do céu. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento, uma torrente o arrasta. Diziam a Deus, retira-te de nós, e que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, ele enchera de bens as suas casas, longe de mim o conselho dos perversos. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá no bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Até aqui, meus irmãos. Pergunta, meus irmãos. As palavras que nós acabamos de ler, Jó 22, 12 a 30, é uma palavra de ele faz. Elas estão completamente certas? Ainda mais aqueles que já leram o livro de Jó e aqueles que acabaram de ver aqui, né? As palavras de Jó, nesse livro de Jó, que é a palavra que ele faz, estão completamente certas? O que os irmãos acham? Sim, não, por quê? Vamos começar na negação para nós vermos a importância de termos uma perspectiva correta do terceiro mandamento. Porque, meus irmãos, uma regra de interpretação é que nem tudo a Bíblia ela vai ficar voltando. Então, por exemplo, os 10 mandamentos, uma vez que foram postos os 10 mandamentos, nós é que vamos ter que ser norteados na nossa leitura pelo decálogo. Nós não precisamos ter na palavra de Deus uma
explicitação dizendo isso aqui se relaciona com o terceiro, com o quarto, com o quinto, ou isso aqui está seguindo o terceiro, ou isso aqui está indo contra o terceiro. Para os irmãos, né, está completamente certo? Sim, sim, não? O que os irmãos acham? Tem um sim, todo mundo concorda? Áquila, Fernando, Alexis, e vamos lá, gente. Agora é o momento de chute. No finalzinho não vai ser chute, não. E alguém falou para mim que tá errado? Agora eu vou errar. Por que a gente trouxe Jó? Porque Jó é um livro difícil. Jó é um livro difícil de ler. Algumas pessoas, ela resume em Jó, e Jó tem isso, né? Do homem que esperou com paciência. Jó tem isso. Mas Jó tem muitas questões difíceis dentro do livro. E uma questão voltada ao terceiro mandamento. Então, eu vou presumir que todos concordam que está completamente certo. Ou alguém acha que não está completamente certo. Sim. Então, para você? Sim. Então, entendi. Eu ia falar exatamente a coisa. Primeiro, eu acho que essa coisa, o justo tem que se alegrar com a queda do ímpio. Acho que assim. Mas já está certo. Posteriormente, ele começa a advertir falando, não, antes disso ele fala assim, aceite a palavra que vem da boca de Deus. Então ele parte do princípio que ele está falando que vem de Deus, para repreender melhor. Só que no futuro, após a desenrolar da história, a gente vê que não é tudo que os amigos de nós que estão falando são de fato filhos de Deus. Então, quando a gente relaciona com o terceiro mandamento, a gente vê ele atribuindo o que ele está falando a Deus e a própria palavra de Deus, para desmente que ele estava falando de Deus. Então, ele está discutindo o terceiro mandamento nesse momento. E a gente vê a própria palavra de Deus, o terceiro mandamento sendo ignorado ou aplicado de forma errada, com base no que a gente aprendeu na aula de Deus. Sim. Meus irmãos, por que o livro de Jó é difícil? O Douglas e o Áquila acertaram, e o Luiz acertaram, mas a questão por que nós falamos sim muitas vezes? Porque essa é a complexidade do livro de Jó. Os amigos de Jó, eles têm boa teologia. Os amigos de Jó, tanto que se a gente pega várias coisas que os amigos de Jó falaram, estão em consonância com as Sagradas Escrituras. Eles estão certos em muitas coisas. Então a gente pode dizer, sim, ele está certo. Porque a teologia deles é boa. Agora, o Áquila, ele foi no ponto central ali também, quando ele diz assim, versículo 23, vamos dar uma olhadinha no versículo 23. Ele partiu da teologia, o amigo de Jó, e o versículo 23 diz, se te converteres ao Todo-Poderoso. Quem é esse ti aqui? Esse ti aqui é Jó. Certo? Esse ti é Jó, ele está falando com Jó, pessoa com quem ele fala. Ele está presumindo que Jó não é um convertido. Qual que é o erro que os irmãos já falaram aqui? Dois amigos de Jó. É achar que o que Jó está passando é fruto de pecado. Então, qual é o pecado deles do terceiro mandamento? Porque se eles têm uma boa teologia, a gente poderia até dizer, não,
eles estão falando que Deus diz isso porque a palavra de Deus diz isso. A gente poderia até dizer que essa não é necessariamente a quebra do terceiro mandamento. Não sei se estou falando se a teologia deles é boa, né? Agora, a quebra do terceiro mandamento mais específica deles aqui é uma coisa que a gente muitas das vezes ignora: aplicar mal os decretos e a providência divina. Isso é quebra do terceiro mandamento. Porque eles partiram de uma boa teologia, que se o pecador se arrepender, Deus irá ser favorável a ele, porque Deus é desfavorável ao pecador não arrependido. Isso é boa teologia. Eles partiram dessa boa teologia e disse para Jó: Jó, você está em pecado, converte-se ao Todo-Poderoso. Eles aplicaram mal os decretos de Deus e a providência divina. Esse foi o erro dos amigos de Jó, mais especificamente. Ele faz em várias outras passagens. É por isso que Jó é muito difícil entender, porque a teologia deles é boa. A teologia dos amigos de Jó é boa. Eles não estão falando de qualquer maneira. Eles têm uma boa teologia. E por que a gente trouxe isso? Para começar, para gerar essa pergunta e nós vemos também a importância do terceiro mandamento. Porque termos uma boa teologia não nos brinda de aplicarmos de maneira equivocada a providência e o decreto de Deus. Não nos brinda disso. Não nos brinda. Então, quando nós estamos aplicando alguma coisa, se aplicamos errado, quebramos o terceiro mandamento. Isso é pecado. Isso é pecado. E aí a gente vai ver como o terceiro mandamento envolve outras coisas mais também. Então ele quebrou o terceiro mandamento. Ele usou o nome de Deus em vão, fazendo uma aplicação errada da teologia de Deus. Devemos tomar muito cuidado. Nós, quando estudamos teologia, estudamos a Bíblia, nós não estudamos a Bíblia como cientista, como filósofo. Já fora falado aqui, estudamos a Bíblia com temor, com tremor. É em temor que a gente estuda a Bíblia. E é em temor e tremor que a gente aplica a Bíblia. Então o que nós estamos vendo no terceiro mandamento? Isso aqui, meus irmãos, é só para a gente recapitular. Por quê? Porque nas aulas de introdução nós já vimos isso. Todo mandamento, ele pode ser estruturado em 4 partes. Nós vimos isso nas introduções. Ele tem o seu conteúdo. Qual é o conteúdo do terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor, seu Deus. Ele tem o conteúdo, ele tem uma exigência. A exigência, a aula que nós tivemos aqui, foi dada pelo irmão Vinícius, que pode ser resumido no breve catecismo como: o terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras. Nós já vimos isso. Proibições é aonde nós estamos agora. Nós estamos nas proibições. O irmão de Israel já falou sobre proibições. Agora nós estamos falando também, vai ter outras aulas sobre as proibições, que é o terceiro mandamento: proíbe toda a profanação, o abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Olha só a amplidão. A gente já está vendo a amplidão. A amplitude disso tudo. Não é somente o nome de Deus. E nós vamos ter uma aula mais para frente sobre isso. As razões anexas. A razão anexa, embora os transgressores escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não deixará escapar do seu justo juízo. A gente vai ter uma aula sobre isso. Por quê? Porque Deus não terá por inocente quem toma o seu nome em vão. Essa é a razão anexa. Tá? Então, seguindo. Quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Os pecados proibidos no terceiro mandamento são juramentos, votos e sortes malignos, a quebra dos nossos juramentos e votos ilícitos, o cumprimento dos nossos juramentos e votos ilícitos, e murmurar contra, contender com, esquadrear com insolência e aplicar mal os decretos e a providência de Deus. Nós começamos pelo último, e agora nós vamos voltar para o primeiro. Vamos abrir Êxodo 20 para nós recapitularmos os 3 mandamentos até agora. Êxodo 20. Quem abriu pode ler do versículo 1 ao versículo 7, por favor. Êxodo 20, do 1 ao 7, por favor.
Até o 7, por favor. Amém. Obrigado, né? Vamos sempre reler isso aqui, porque nós, como cristãos, devemos, no mínimo, ter em nossas mentes gravados os 10 mandamentos. Todos nós aqui temos memória boa, creio eu. Por quê? Porque todos nós aqui temos profissões, praticamente. E profissões que eu digo não só do que ofício, não só do que a gente trabalha recebendo, mas, por exemplo, ser mãe é um ofício, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E responsabilidade implica em ter conhecimento. A mãe precisa saber o que o seu filho gosta, o que não gosta, o que ele tem alergia, o que ele pode comer, o que ele não pode comer, ou seja, ela tem capacidade de gravar. Então nós temos capacidade de gravar os 10 mandamentos. Os cristãos no passado gravaram os 10 mandamentos. Por quê? Porque não adianta nós falarmos de cosmovisão cristã, falarmos dos cristãos entendendo o mundo, se o cristão não entende a lei moral que rege o mundo, a lei de Deus. Então, nós estamos agora no terceiro mandamento e vamos ver a continuação. Vamos então fazer por ordem aqui. Vamos abrir só o que está em vermelho, tá bom? Para nós ganharmos tempo. Luiz, por favor, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. Carol, por favor, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Fernando, Deuteronômio 23, 18. Áquila, Atos 23, 12 a 14. Alex, vai. Ezequiel 17, versículo 16 a 19. E Rosângela, Marcos 6, 26. Alexim, 1 Samuel 25. O seu Alexim, 1 Samuel 25, aí você lê o versículo 22. Depois você pula, lê do 32 ao 34. Tá bom? Você pula. Vamos abrir logo todo mundo. Márcio, Romanos 9, 14. E depois também, Márcio, pula 19 a 20. Jéssica, dá para ler ou dá? Deuteronômio 29, 29. Tá? Vinícius, Romanos 3, 5 a 8. Então, no primeiro nós vamos ver juramentos e imprecações ímpios. Tá? Juramentos e imprecações ímpios. Luiz, pode ler, por favor? 1 Samuel 17, 3. Isso. Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Imprecação e maldição é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Carol, por favor. 2 Samuel 16, 5. Então nós temos dois casos de maldições, tanto em 1 Samuel quanto em 2 Samuel. Luiz leu o caso de Golias amaldiçoando, né? A Davi e ao povo ali, né? A Davi especificamente, Davi saiu com uma armadura qualquer. E sob o pretexto dos seus falsos deuses. A Carol, ela leu 2 Samuel 16. 2 Samuel 16 é um caso de alguém da casa de Saul que vai contra o reinado de Davi e começa a amaldiçoar Davi. Tá bom? Fernando. Olha só que interessante, isso aqui a gente pode aplicar, tá? A gente está falando do uso errado e aplicar no uso dos votos. Deus está indo contra um voto, e o voto aqui usando
questão financeira, correto, Fernando? Né? De sodomita e de prostituição. Deus não aceita isso. E se Deus é o mesmo, se ele não aceitava no passado, ele não aceita no presente. Deus não está interessado no dinheiro. Deus está interessado no arrependimento, no coração do homem. Então, uma igreja ela não é obrigada a aceitar qualquer quantia de dinheiro. Ah, porque já que está dando para Deus, ele santifica automaticamente. Não é assim. Não é assim. Então, nós temos o exemplo bíblico de Deuteronômio. E aqui relacionado, porque ali é questão de voto. Aqui relacionado ao uso errado e pecaminoso dos votos. Ou seja, o voto estava sendo feito ali sem arrependimento. A pessoa continuava sodomita. A pessoa continuava nas suas prostituições. E estava fazendo voto a Deus. É um voto que é um voto pecaminoso, é um voto errado. Aqui, ó. Nós vamos ter outro exemplo agora no Novo Testamento. Ou seja, eles fizeram um voto de não comer, não beber, até que Paulo fosse morto. Isso é um voto ilegítimo. Isso é um voto errado e pecaminoso. Isso é pecado. Isso é quebra de qual mandamento? Terceiro. Nós vamos ver, nós estamos vendo, isso é muito importante. Tudo que nós falamos que é errado, biblicamente, tá? Tem que ter um mandamento amparado. Por quê? O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Se eu digo que algo é pecado, eu não consigo mostrar na lei que é pecado, então não é pecado. Por que beber bebida alcoólica não é pecado? Porque não tem um mandamento contra a bebida alcoólica. Tem um mandamento contra se embebedar. Nós temos isso. Por quê? Porque perde a sobriedade. Deus, que criou o homem, quer que o homem seja sóbrio. Por que o uso de drogas é errado? Porque entorpece. O fruto do Espírito é domínio próprio. Qual mandamento ele se relaciona? Podemos relacionar o primeiro. Não terás os deuses diante de mim. Agora quem? Alex? Alex, pode ler, por favor? Obrigado, Alex. Ou seja, nós vemos que nós já estamos falando isso aqui há vários estudos. É importante para Deus o que sai da nossa boca. Deus não nos obriga necessariamente a fazermos juramentos. Deus nos obriga a cumprir os juramentos que fizemos e que fizermos. Deus está proferindo uma sentença condenatória ao rei, porque o rei não cumpriu o seu juramento. E o juramento é ilícito? Não, o juramento é lícito. Deus não está indo contra o juramento feito em si. Deus está indo contra o juramento ter sido feito, ter até mesmo um símbolo desse juramento em aperto de mãos, e ainda assim a pessoa não cumpre esse juramento.
Deus não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Então Deus condena o rei. Pecado de quebrar votos e juramentos. A gente sempre usa isso aqui na nossa congregação, seja na classe catecúmeno ou agora também na questão de juramento. Muitas pessoas, muitos ministros presbiterianos juram lealdade aos símbolos de fé do Westminster, diante de Deus, diante dos presbíteros, diante da igreja, com reserva mental, para logo depois quebrarem o juramento feito. Isso é pecado. E é um pecado grave. É um pecado muito grave. Não à toa há muitos pastores enfermos. As pessoas acham que quebrar juramento é algo leviano, é algo qualquer. Meus irmãos, se nós juramos, cumpramos. Cumpramos. Rosângela, Marcos 6, 26, por favor. O finalzinho é como? Lê o finalzinho, por favor, não vi. Obrigado. Alexinho, por favor. 1 Samuel 25, 22, depois pula, 32 e 34. Faça Deus o que aprover aos inimigos de Davi. Se eu deixar ao amanhecer, um só das mais famílias nem pessoas. Então Davi disse a ele: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendito seja o teu reino. E hoje me escolheste de derramar sangue e de ocorri a própria mão de vingar-se, porque é tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me pediu que fizesse mal. Se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado lá na alma, até ao amanhecer, nem os secretos satisfatorios. Nós temos dois casos aqui. O que nós estamos vendo? O pecado, olha, nós falamos anteriormente o pecado de quebrar votos e juramentos lícitos, corretos? Agora, no versículo lido pela irmã Rosângela e pelo Alex, nós vemos o pecado de cumprir votos e juramentos ilícitos. Ilícito. A Rosângela leu a passagem em que Herodes faz o juramento, dizendo que, olha, tudo que pedires, eu te darei. Para a menina. E aí, ela pede o quê? Ela pede a cabeça de João Batista. O correto ali em Herodes era ele negar isso. Ele não negou por questão de orgulho. Nós não somos obrigados a cumprir um juramento ilícito. Primeiro, nós devemos ter sabedoria o suficiente de não fazermos juramentos ilícitos. E uma vez que fizermos, nós não venhamos a praticar um outro pecado, de cumprir um juramento ilícito. Nós temos, por exemplo, na história da igreja, Martim Lutero, ele fez o juramento ilícito quando era monge. Qual era o juramento ilícito que ele fez? Celibato. Ser celibatário até a morte. Ele fez esse juramento. Todo monge fazia esse juramento. Quando ele conheceu as doutrinas da graça, quando ele leu a palavra de Deus, ele viu que o juramento que ele fizera estava errado. Então ele voltou atrás. Martim Lutero casou. Porque o juramento era ilícito. Alexinho leu um caso de voltar atrás. Davi, ao ver Nabal não recompensando o bem que ele havia feito, na verdade, pagando o mal, Davi, então, ele invoca o Senhor dizendo que ele iria atacar Nabal. Abigail, sabiamente, sai ao encontro, Abigail, esposa de Nabal, sai ao encontro de Davi e refreia o ímpeto de vingança que Davi estava tendo. Então, Davi, ele louva a Deus pela vida daquela mulher e ele volta atrás. Ele diz que ele não faria mais aquilo. Ele usa que ele iria se vingar.
nós sabemos que a vingança nós não devemos tomar por nós mesmos. Deus que dá a paga, Deus que se vinga. E se nós continuássemos lendo, veríamos que logo logo Nabal morre. Logo logo. E aí Abigail se casa com Davi. Então isso é um juramento ilícito. É um juramento ilícito. Tá? O que é um juramento ilícito? Só para isso. É algo que vai contra a lei moral. Existe juramento de tolo e existe juramento ilícito. O juramento de tolo é o cara que jura sem que seja necessariamente pecado. Tá bom? Por exemplo, um cônjuge que jura a outro cônjuge que mesmo sendo viúvo não casará novamente. Ele já foi casado. Ele fez o juramento de tolo. A palavra de Deus permite um novo casamento depois da viuvez. Somente depois da viuvez. Via de regra. Ele fez o juramento de tolo. Por que ele jurou isso? Não foi por questão religiosa. Não tem que jurar isso. E nós temos o apóstolo Paulo dizendo que as mulheres que eram viúvas de mais idade, por exemplo, poderiam continuar viúvas, que isso seria bom para elas. Então, se isso é bom e ela ainda jurou isso, que faça, cumpra o que fez. É um caso, por exemplo. Não é contra a lei moral de Deus continuar viúvo. Agora, se não sabe se vai cumprir esse juramento, não faça. Porque é legítimo, depois da morte, contrair novas núpcias. É legítimo. O esposo ou a esposa não pode forçar o seu cônjuge a prometer isso. Isso é pecado. Então, só para dar um exemplo, tá? Agora, Márcio, correto? Por favor, Márcio. E diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo livre, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar o que fez, por que tu fizeste assim? Isso aí. O pecado da murmuração e da contenda contra os decretos e a providência de Deus. O irmão Vinícius trouxe isso na aula passada, aula retrasada. Retrasada, né? Por exemplo, quando a pessoa vai contra as doutrinas da graça, contra a soberania de Deus, de uma maneira de murmurar ou contender contra os decretos de Deus, ela está quebrando o terceiro mandamento. Ela pode quebrar, se ela chama Deus de injusto, ela blasfema. É uma blasfêmia, nós vimos isso. E se ela contende, começa a levantar várias objeções ímpias, ela está contendendo. É o que determinado comentarista disse. Não é difícil a gente entender, claro, os decretos de Deus na sua profundidade. Agora, de maneira textual, gramatical, simples, é claro que Deus é soberano, que escolhe um para salvação e outros ele não escolhe. Não é complexo entender isso. É difícil aceitar. É difícil aceitar que Deus não escolheu determinadas pessoas para ir para o céu. Isso é difícil aceitar. Agora, gramaticalmente, é fácil você ver que Deus escolhe. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Não tem como ter uma outra interpretação, porque Deus escolheu alguns para ser misericordioso. Não tem dubiedade no texto. É claro. A pessoa pode dizer que eu não entendo. É legítimo. Mas dizer que eu não concordo é pecado. É murmuração e contenda contra os decretos e a providência de Deus. Dizer que eu não concordo. Quem somos nós para não concordarmos com Deus? Bom, alguma dúvida até aqui? Alguma consideração? Depois nós vamos passar por uma parte mais interativa, vou colocar assim. 29, Jéssica, por favor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Obrigado, Jéssica. Deuteronômio 29 fala sobre o pecado
perquisição ou da investigação insolente dos decretos e providências de Deus. Muitas pessoas vão para a palavra de Deus não com temor e tremor, não para a glória de Deus e edificação da sua alma. Eles vão por ímpia curiosidade. Talvez o livro que mais sofra disso é Apocalipse. As pessoas não vão para Apocalipse a fim de ver o Deus glorioso e soberano. Elas vão para Apocalipse muitas vezes para quê? Para tentar investigar de maneira insolente os decretos e providências de Deus. E aí elas querem ter certeza de quando, o dia que Jesus virá, e começa a tomar aplicações completamente erradas que se relacionam com o segundo. Começa a dizer que não, aquilo lá é a China, aquilo lá é os Estados Unidos, aquilo lá é isso, é aquilo. Está tentando desvendar algo que Deus não revelou. Deus não revelou quem são os agentes daqueles símbolos. Ele revelou muitas vezes os símbolos ali, quem são. Algumas coisas está claro. E aí só um estudo de Apocalipse para a gente ver. Apocalipse se entende muito com o Velho Testamento. É o livro mais velho testamentário do Novo Testamento. Ele e Hebreus. Não se entende Apocalipse sem Velho Testamento. Impossível. Impossível. Levítico, Daniel e Ezequiel são ressoados em Apocalipse. Ou ressoados. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem por insolência. Porque elas querem partidarismo. Elas querem falar, não, eu sou amilenista, eu sou pós-milenista, eu sou preterista, eu sou isso, eu sou aquilo. E começa a fatiar o corpo de Cristo. Começa a segmentar o corpo de Cristo. Deus não deu Apocalipse para fim de que nós venhamos a contender de maneira ímpar. Nós sabemos a interpretação que é errada de Apocalipse. A maioria dos vídeos da internet, se a gente bota Apocalipse, pregação, a maioria está errada. Porque a maioria é fruto de perquisição insolente. Ele faz essa perquisição insolente, sobe no púlpito e fala. Então nós devemos ter muito cuidado. Isso aqui é o terceiro mandamento. O livro que nós vamos ler é para quê? Todo o livro da Bíblia. Para a glória de Deus. Para que o homem seja capacitado para toda boa obra. Servo de Deus. Não é o que está em 1 Timóteo 3,16, se não me engano? Ou 2 Timóteo? Acho que é 1 Timóteo. Vinícius, por favor. Mas, se a nossa justiça traz a luz da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, não julgará Deus como. Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos? Pratiquemos males para que venhamos bem. A condenação destes é justa. Aplicação mal dos decretos e providências. Ora, se onde abundou o pecado superabundou a graça, então vamos viver pecando. E Paulo vai contra esse pensamento. Como você acabou de ler. Por quê? Porque é aplicar de modo errado os decretos e a providência de Deus. Deus não falou que onde abundou o pecado superabundou a graça para que nós venhamos a pecar mais. Não foi esse o objetivo de Deus. Foi demonstrar sua misericórdia. Mostrar o seu favor imerecido e o seu amor incondicional. Esse é o objetivo de Deus. Para a gente recapitular, meus irmãos. Desses pontos aqui, qual especificamente ele cometeu? Especificamente, a gente viu. Nós vimos as palavras que ele faz estão completamente certas em Jó, a gente viu que não. Porque ele errou, cometeu um pecado específico, terceiro mandamento. Mas qual desses aqui se relaciona mais? Não ouvi. Sim. Perfeito. Aplicar de modo errado os decretos e a providência de Deus. Ele partiu de uma boa teologia e aplicou errado. Ele partiu do certo e foi para o errado. Esse foi o pecado específico que o Elifaz cometeu.
A teologia, mais uma vez, a gente ressalta, a teologia dos amigos de Jó é boa. A aplicação é horrível. A aplicação deles é terrível. Tanto que no final do livro, Jó tem que interceder por eles. Muitas coisas que os amigos de Jó falam é verdade. Deus é soberano. Deus é justo. Os amigos de Jó estão ressaltando a justiça de Deus. Não há ninguém nesse mundo que sofra a injustiça de Deus. Eles estão errados? Não, eles estão certos. Mas quando eles dizem, e tu, Jó, precisa se arrepender e converter do seu pecado, eles estão errados. Porque Jó não está sofrendo por causa do pecado dele. Jó está sofrendo porque Deus autorizou que Satanás tocasse na vida dele. Era por isso. Então, seguindo. A primeira que nós vimos foi juramentos e imprecações ímpios. Imprecações é a mesma coisa que maldição. Nós vimos o caso Luiz vendo Golias amaldiçoando Davi e o povo hebreu. E nós vimos a Carol, segundo Samuel, alguém da casa de Saul, esqueci o nome do homem, Simei, obrigado. Simei amaldiçoando Davi, o reinado de Davi. Então nós temos isso, juramentos e imprecações ímpios. Agora, as maldições, as imprecações são sempre erradas? O que os irmãos acham? Amaldiçoar, não estou falando nós amaldiçoar, campo abstrato, tá? Não estou falando você ou eu amaldiçoarmos. A maldição em si, a imprecação em si, é sempre errada? Sim ou não? Perfeito, Áquila. Deuteronômio, tem várias maldições. Isso aí. A lei, ela é bênção e maldição. Aqueles que seguem, bênção, que é o Deuteronômio. Aqueles que não seguem, maldição. Nós temos um Deus criado na nossa mente, um Deus que palavra negativa não vem de Deus. Nós temos isso. Nós até tivemos isso no jantar de Natal. Foi falar uma palavra ódio? Não, essa palavra está errada, está proibida. Não pode ter isso, essa palavra ódio. Não, isso é coisa negativa. Mas Deus odeia o pecado. Ódio é uma palavra legítima, gente. Isso é eu ia falar a palavra que o Fernando gosta, não vou falar não, Fernando, tá? Então vamos ver se há contradição entre os salmos imprecatórios e o Evangelho. Vou pedir para o Áquila, já que... Salmo 94. Eu vou ver aqui o versículo, tá? E... Tayane, Mateus 5, versículo 43 a 48. Deixa eu só ver aqui, Áquila, até onde você pode ler? Eu não coloquei ali. Até o 11, Áquila, por favor. Salmo 94, versículo 1 ao versículo 11. Pode ler, por favor.
Meus irmãos, o versículo 8, a tradução do irmão Aquila, está assim, loucos. Na tradução da área está uma palavra mais forte, que se ela fala no púlpito, as pessoas se escandalizam. Que está no Salmo. Atendei, ó estúpidos. O salmista está chamando pessoas de estúpidos. É porque na nossa sociedade o louco também é forte, mas a nossa sociedade banalizou o louco. Hoje já não é mais tão forte o louco. E aqui a área traz como estúpido. Isso aqui é uma ofensa. Algumas pessoas acham que ofensa não provém da Bíblia. A Bíblia ofende. Porque para demonstrar que o pecador ofende a Deus. Tá aí. Obrigado, Tânia. Nós vemos aqui o ensino de Cristo Jesus sobre amar os inimigos. Aí nós podemos dizer como que o salmista demonstra amor. Se ele está desejando que os ímpios sofram o castigo de Deus. Nós vimos em Romanos que é para nós abençoarmos e não amaldiçoarmos. Nós vimos em Romanos semana passada. Semana retrasada. Onde domingo já? Foi semana passada. Nós vimos isso. Para nós abençoarmos ao invés de amaldiçoar. Como nós relacionamos isso com os evangelhos? Ou com os salmos, na verdade. O evangelho com os salmos. Alguns podem dizer, não, há contradição entre os salmos e precatórios do evangelho. E aí, nessa contradição, as igrejas, e muitas igrejas, abolem imprecações. Abolem. Nós podemos ver, por exemplo, os cânticos, muitas das vezes, que são feitos hoje dos salmos. Eles cantam até as partes das bênçãos, as partes das imprecações, eles param de cantar. E a igreja antigamente cantava as imprecações também. Por que não? Porque a imprecação hoje a igreja vai ser mal vista. A igreja vai ser vista como a igreja do ódio. Então eles fatiam o salmo. Mas o Salmo 139, por exemplo, tem imprecações no Salmo 139. E existem, acho que, salvo engano, os 3, 4 salmos que são praticamente só imprecação. Mas qual a diferença entre evangelho e esses salmos imprecatórios, ou essas orações imprecatórias? É uma diferença gritante. Por quê? Porque os salmos imprecatórios, eles estão orando contra os inimigos de Deus. Não é necessariamente o seu inimigo pessoal. Jesus Cristo está indo contra o seu inimigo pessoal. Ele está falando, olha, aquele que te persegue, você deve amá-lo. Há uma diferença. Por quê? Porque a gente pode dizer assim, não, eu sou perseguido por causa do evangelho, então logo eu posso fazer oração imprecatória para aquela pessoa. E aí eu posso descumprir o evangelho. Porque afinal ele está me perseguindo porque eu sou cristão. Ora, se essa é a verdade, então, por que você não ora imprecatoriamente por outras pessoas também que estão no seu seio familiar que são contra o evangelho? Não te perseguem, mas perseguem a Deus. Então nós vemos que não é uma questão de justiça, é uma questão de dor pessoal. Os salmos imprecatórios são salmos que o salmista, ou ele está na figura ali do sacerdote de Deus, ou na figura do regente de Deus, acima de tudo, como um inspirado pelo Espírito Santo. Ele não está trabalhando de dores pessoais, ele está falando de justiça. Jesus já disse, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, Jesus está indo contra nós termos o sentimento de ódio pessoal por aqueles que nos perseguem.
O salmista, ele geralmente, via de regra, ele está indo contra, ele está orando contra os inimigos de Deus. Essa é a diferença substancial. Nós poderíamos destacar outras diferenças mais, algumas nuances, mas no grosso é isso. Então não há contrariedade. Não há. Aqueles que nos perseguem, se é algo pessoal, nós devemos orar abençoando, não amaldiçoando. Até mesmo se eles nos perseguem por causa do Evangelho, porque é algo pessoal. Agora, nós devemos sim orar como o salmista em Salmo 2. Beijai o filho antes que ele se ire. Orar para que as nações venham a estar sob o governo de Cristo. E que Deus venha em julgamento a esses governantes que estão indo contra a palavra de Deus. Porque já não é algo pessoal. Agora, se nós só oramos contra os governantes ímpios quando eles sancionam uma lei que nos prejudica, aí nós estamos errados. Ele assinou várias leis, aborto, várias coisas. Aí está tranquilo. O ministro da STF, por exemplo, nós temos um caso de anos atrás, acho que não me engano, o ministro Fachin assinou uma lei contra evangelização em alguma tribo, por preservação cultural. Quase nenhum cristão que vai contra a STF foi contra isso. Por quê? Porque não afetava ele. Agora a STF fez uma lei que vai contra o político dele, ele fica irado. Aí ele tem sede de justiça. Está errado. Ué, o ministro da STF proibiu que o evangelho adentrasse em uma tribo indígena e os cristãos ficaram tranquilos. Agora, quando o STF vai contra partido político, a gente se indigna. Isso não é justiça. Isso é torcida. Isso é dor pessoal. Então nós temos que nos indignar. É certo fazer orações imprecatórias, mas voltados pela justiça de Deus, não por nossas dores pessoais. É a justiça de Deus. Bom? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Vamos seguir então sobre isso. James Adams diz o seguinte: então, de onde tiramos a ideia de que é errado pedir para Deus trazer julgamento sobre os ímpios? Porque isso é certo, de maneira genérica. Tá? Esta mentalidade se infiltrou no nosso meio tão sutilmente que se tornou uma ideia muito comum em nossos dias. Você pode até mesmo ouvir um cristão amigo expressar um intenso amor pelos amigos ou parentes, que o julgamento de Deus contra os seus feitos maus é rejeitado. Ou seja, quando é parente e amigo nosso, a gente parece que diz para ele que Deus é favorável a ele. Ah, porque Jesus te ama. A pessoa vive uma vida dissoluta. Ela vive uma vida de impiedade mais impiedade. E a gente fala para ele: não, Jesus te ama. Não ama. A gente não tem essa certeza. Não temos essa certeza. Nós vemos Deus odiando pecadores. Deus pode amar, a gente não pode nem entrar nesse mérito. Eu estou pedindo não entrar nesse mérito. Tá? É possível perceber tal profundo sentimento do amor por outro como o próprio cristão, enquanto falhar em perceber o que está sendo expresso realmente, evidencia uma falta de amor por Deus. Em adição, tais ideias demonstram uma compreensão tristemente inadequada da seriedade do pecado do homem contra o Deus Santo. Por que a gente vai contra esse evangelismo que banaliza o amor de Deus? Ah, Jesus te ama, Jesus te ama. Porque Jesus pisou nessa terra e não ficou no Sermão do Monte falando: eu vos amo, eu vos amo. Qual foi o primeiro sermão de Jesus? O primeiro sermão de Jesus, após a tentação, ele ia pregando: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Esse foi o primeiro sermão de Jesus. Arrependei-vos. E a gente trocou arrependei-vos por Jesus te ama. O sermão de Jesus primário foi: arrependei-vos. É isso que a gente tem que pregar. Não precisamos entrar em discussão se Deus ama todos, se Deus não ama. A questão do evangelismo é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Nós não podemos dar ao ímpio promessas que são explicitamente nas Sagradas Escrituras atribuídas a crentes.
É claro nas escrituras que Deus ama o crente, isso é claro. Agora não é tão claro se Deus ama o ímpio. Aí existe divergência. Então, tenhamos cuidado para não aplicar mal os decretos e a providência de Deus. Ok? Continuando, sobre esse mesmo assunto. Outro autor diz sobre a perspectiva eclesiástica. Tá? Não deveríamos fazer orações imprecatórias contra as pessoas simplesmente porque não gostamos delas, nem mesmo contra aquelas que nos odeiam e perseguem. Devemos abençoar e não amaldiçoar. As maldições deveriam ser pronunciadas oficialmente sob a autoridade da igreja e contra aqueles que procuram destruir a igreja. Oficialmente, podemos achar necessário pronunciar o julgamento divino contra os ímpios. Pessoalmente, devemos mostrar amor e compaixão a todos os homens, mesmo nossos inimigos. Oramos para que nossos inimigos sejam removidos, não primariamente para evitar dificuldades e sofrimento, mas para que a igreja possa realizar sua tarefa. Ou seja, se nós temos um governante que vai contra, nós podemos orar e a igreja pode oficialmente emitir uma nota contra um governante que, por exemplo, está proibindo o culto. A igreja pode, meus irmãos. Agora, de maneira pessoal, nós devemos orar por todos. A Bíblia ela trabalha, como nós vimos na introdução, a responsabilidade da lei, nós devemos ver de maneira a nossa vocação e a nossa posição. Todos nós temos vocação e posição. Todos nós. Todos nós. Se nós estamos no nosso trabalho, nós somos chefe, nossa posição é de chefe. Então é muita responsabilidade nossa com que os nossos empregados, na medida do possível, enquanto está no nosso alcance, os nossos empregados cumpram a lei de Deus. Nós vamos ter isso no 5º mandamento. Tá? Agora, se eu sou empregado, eu não consigo. Como chefe, eu consigo fazer com que meus empregados não trabalhem no domingo. Agora, como empregado, eu não consigo fazer com que a minha empresa não abra no domingo. Há uma diferença. A gente vai ver isso no 5º mandamento. Tá? Mas só para mostrar essa questão de posição e vocação. Então, como posição cristã, pessoalmente, nós oramos por todos. Agora, a igreja, de maneira impessoal, na figura dos seus oficiais, ela pode emitir julgamentos. Ela pode. E, seguindo daqui, a gente vai seguir para as perguntas de Gerardo Voz. É certo desejar que o juízo de Deus venha sobre os seus inimigos incorrigíveis. Seu está em maiúsculo. Inimigos de Deus. E os inimigos incorrigíveis. Isso é muito importante. Conforme aprendemos dos chamados salmos imprecatórios que o irmão Aquila ressaltou. Como também de outras partes da Bíblia. Como foi ressaltado na lei. Pecado é amaldiçoar aqueles a quem Deus não amaldiçoou. Como Balaque quis que Balaão fizesse. Nós temos esse caso em Números, que Balaão, que é um falso profeta, mesmo assim disse, eu não posso amaldiçoar quem Deus está abençoando. Ele vai contra. E aí isso aí tem que ter muito cuidado também. Amaldiçoar quem Deus não está amaldiçoando. Tá? Qual que é a suma, a gente está vendo isso, qual que é a suma da religião cristã? Amor. As orações imprecatórias não são primariamente por raiva e desejo de vingança. As orações imprecatórias são por amor a Deus. Por amor a Deus. Então, se a nossa oração imprecatória não está voltada por amor a Deus e à santidade de Deus, então estamos errados. Então estamos errados. Então, seguindo. Oi? Pode falar, Gabriel. Sim, de maneira pessoal, sim. Agora, a igreja ela pode emitir um julgamento. Uma disciplina eclesiástica, por exemplo.
Isso. Aí a gente também não vai chegar e vai ficar gravejando na pessoa, porque ele sabe que qual que é a condição real dela, porque a gente vai mostrar para ela que ela é um pecador, que ela precisa se arrepender. Mas ao mesmo tempo a gente não vai ficar, como posso dizer, Amaldiçoando ela. amaldiçoando essa é a dúvida. No contexto dessa oração pecatória, pelo que você está dizendo, é um contexto eclesiástico. Vamos lá. Isso é muito importante. Nós estamos falando o quê? Inimigos incorrigíveis de Deus. Tá? Quando a gente fala inimigos incorrigíveis, são pessoas que já foram exortadas várias vezes. Então, por exemplo, evangelismo não se enquadra nisso. Tá? A gente está falando de inimigos incorrigíveis. Exemplo, Faraó. Faraó ele não está no seio da eclésia, ele não está no seio eclesiástico. Mas ele é um inimigo incorrigível de Deus. Então, por exemplo, vamos supor que venha como aconteceu, tá? Aconteceu no passado, na era da igreja primitiva, no final da igreja ali, século IV, V ou VI, não vou lembrar, de um imperador que estava tomando as chaves do reino. Estava tomando as chaves do reino. O pai da igreja, quando o imperador estava andando, ele parou a carroça, a carruagem, e ele, usando a palavra de Deus, ele proferiu maldição ao imperador. Ele disse que se o imperador continuasse daquela maneira, Deus iria puni-lo. Qual é a base disso? Faraó, Herodes. Herodes morreu de maneira feia. Tá? Então nós temos esses dois exemplos. Então o que ele fez? Ele emitiu um julgamento que já está na palavra de Deus. Então esse é um exemplo. Porque ele é um inimigo incorrigível da igreja, do povo de Deus. Agora, de maneira, estou falando, pessoal, ele é um pai da igreja. O que é um pai da igreja? É um oficial. É um oficial. A gente está falando desde o começo. De maneira pessoal, nós não fazemos isso. Com a pessoa, pessoal. Tá? Os nossos inimigos, nós não fazemos isso. Os nossos inimigos não. Nós fazemos isso com os inimigos de Deus. Então, no evangelismo, obviamente, a pessoa vai dizer, não, mas é todo o não cristão é inimigo de Deus. Sim, mas nós estamos falando de inimigos incorrigíveis. Os salmos estão no contexto de inimigos incorrigíveis. Moabe, Edom, são esses inimigos geralmente. Então, no evangelismo, o fim é chamar o pecador ao arrependimento. Isso é o fim. Isso é o fim. Então, nós não podemos começar com Jesus te ama. Isso está errado. Mas também o outro extremo vai falar que você está amaldiçoado. O evangelismo a gente tem que ver com a quem nós estamos evangelizando. É um assunto delicado o evangelismo. Tá? O arrependimento ele também está. Você trazer esse raciocínio de arrependimento, você também vai colocar na balança, né? As bênçãos que você está atrelado ao arrependimento, né? A mudança de vida, mas também as maldições atreladas ao permanecer na prática do pecado. Sim, Assim sim. também como faz parte da disciplina, né? Sim, Existe um princípio ali que deve ser seguido. sim, Se sim. essa pessoa não seguir, não se arrepender, né, em última instância, Isso, a igreja vai ali até vai excluir aquela pessoa isso. e, obviamente, que vai estar imbuído de maldições, Sim, de coisas relacionadas à exclusão da sim, pessoa. sim. Porque a igreja tem a chave do reino. Sim, sim. Isso aí, isso aí. Então, só para frisar, nós estamos falando no ambiente, nós fizemos a distinção, né? Perspectiva eclesiástica, essa é a perspectiva eclesiástica. E nós frisamos, hoje nessa sociedade que tudo é democrático, nós esquecemos que existe autoridade na igreja. Nem todos são oficiais. Na igreja presbiteriana, os oficiais são os presbíteros. Tá? Ninguém, por mais que ele seja presbiteriano, ele não fala pela igreja presbiteriana. Ele fala por si.
E até mesmo o oficial não pode dizer, ele fala por toda a denominação. Existe um Supremo Concílio que ali é a voz da IPB. É algo legítimo. Tá? Então, existem distinções, porque a gente falou, posição e vocação. No evangelismo é uma outra questão. Né? Por exemplo, bom também é uma questão dos reformadores em relação ao Papa e os oficiais católicos. Eram palavras pesadas. Palavras pesadas. Palavras pesadas. Amaldiçoando o Papa. Amaldiçoando. Hoje a sociedade está cheia de dó e está entrando na igreja.